E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje no nosso episódio de Arquivo X nós vamos falar da mente dos Sasaengs. Quem são, afinal de contas, esse grupo, né, que faz parte ali dos fãs obsessivos de K-pop? Será que a gente não tem muito isso também aqui no Ocidente? A gente vai refletir hoje sobre isso tudo e ver aí algumas histórias bem bizarras sobre eles. Mas antes, já quero convidar você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Arquivo X. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é: que diabos são Sasaeng, né? Que povo é esse? Por que eles têm esse nome? Esse termo, gente, é traduzido ao português como fã excessivamente obcecado. A palavra vem, inclusive, de cultura sul-coreana e faz parte do dicionário de fãs do K-pop. Ela é usada para falar sobre fãs que ultrapassam esses limites, se comportam de maneira obsessiva, invadem a privacidade dos idols e até assim botam a vida deles em risco. E assim, gente, uma coisa que é bem interessante da gente analisar também é o contraste lá do lado deles para o Ocidente. Por quê? No Ocidente, esses fãs muito obcecados que conseguem meio que ter um mercado de vendas de produtos que são assim meio que diferentes do que normalmente a gente tem a ser vendido de artistas, como por exemplo a carta da Madonna pro Tupac, chicletes que a Britney Spears mascou, o cabelo da Britney quando ela raspou em 2007, a latinha de refrigerante que o Justin Bieber bebeu e jogou fora, o canudo da Kim Kardashian. Então todas essas coisas são vendidas na internet de uma forma assim, fácil, entende? E quando a gente leva isso lá pro lado, né, do Oriente, a gente já tem um lado diferente de interpretar esse tipo de coisa, porque isso não tem essa facilidade mercadológica, entende? Lá eles interpretam isso como uma coisa ruim, e realmente é, porque passa muito dos limites do que é você simplesmente admirar um artista pela sua arte. Como eu disse aí, gente, eles são vistos como pessoas perigosas. Em geral, eles parecem fãs normais, que acabam desenvolvendo uma obsessão absurda que não tem noção do quanto eles podem acabar ficando desagradáveis. Para vocês terem uma ideia, eles são capazes de importunar os ídolos deles com ligações telefônicas após pagarem um valor absurdo para conseguir o número, o que é inclusive aquele exemplo do Jungkook do BTS. Mas também você pode ver que eles são pessoas que podem descobrir endereços de casas, tentar invadir, eles conseguem, por exemplo, acesso através de outras pessoas que de certa forma fazem parte desse mercado que vende essa privacidade para esses Sasaengs, né, dos idols. Então é uma coisa bem absurda. A gente tem, por exemplo, aí uma atitude bem absurda dos fãs daquela banda também, daquele grupo, né, o EXO, né, que invadiram o quarto dos meninos, instalaram câmeras. Olha para você ver o nível, instalaram câmeras para poder vigiar os meninos à noite. Uma das coisas que eu falo para vocês assim que é bem assustadora nesse aspecto é que eu penso assim, cara, como que esse povo conseguiu ir lá, instalar essas câmeras, ninguém viu nada e passa batido dessa forma, entende? Porque tem todo um negócio para poder ir lá instalar, mas eles conseguem fazer isso de uma forma que chega a ser assustadora. E isso vem coisas, por exemplo, como subornos para seguranças e outras coisas do tipo que abrem essas portas para eles. É por isso, por exemplo, que a gente vê às vezes aqueles fãs que subitamente aparecem dentro de malas dos idols, ou eles saem de dentro dos guarda-roupas, ou estão debaixo da cama dos idols. Então essas coisas são normais de acontecer, porque esse povo vai até esses limites. Além disso, gente, existem relatos, inclusive, de pessoas, né, que são idols, que relatam que os Sasaengs invadiram o banheiro deles e colocaram câmeras nas privadas para filmar as partes íntimas dos idols. Uma coisa assim, assustadora, mas
que aconteceu e assim, rolou até de aparecer em vídeos em internet, em fóruns, no Twitter mesmo, teve uma discussão esses tempos para trás sobre isso. Inclusive eles falaram de um episódio de dois meninos do Super Junior que se envolveram num acidente de carro por causa de uma perseguição de sasaengues. Então assim, é uma coisa muito louca. Só que assim, gente, quando a gente analisa isso também, dessas perseguições de carro aqui no Ocidente, a gente percebe que isso já aconteceu com diversas pessoas. A Sandy já contou diversas histórias das pessoas perseguindo ela de carro. A gente já teve também a Taylor Swift, aquela vez que o cara ficou dentro do carro acampando em frente da casa dela. Aquele stalker do Justin Bieber que entrou na casa dele, ele chamou a polícia, deu a maior confusão. Então assim, todas essas coisas que acontecem aqui tem uma forma diferente de ser lidada do que lá. Um exemplo disso, gente, é que quando a Taylor Swift aconteceu esse negócio com ela entrou na justiça contra a pessoa e conseguiu uma ordem restritiva para a pessoa se manter uma determinada distância dela. E nos Estados Unidos existe esse tipo de política da privacidade. Se você entrar na justiça e você entrar contra uma pessoa que ela te persegue, ela é um stalker, a justiça consegue fazer com que você tenha um direito de proteção contra aquela pessoa ali. Para vocês terem uma ideia, gente, esse mercado dos sasaengues é tão rentável que existe uma rede de táxi exclusiva para eles. Esses táxis, eles são pagos por dia e durante essas diárias que eles têm de perseguição dos idols, eles pagam um determinado valor. Esse valor, eles ficam determinadas horas por conta, então eles vão atrás de casa, shows, eles ficam dentro do carro escondido, vão no estúdio, então tem tudo isso daí muito envolvido. Mas sempre tem uma segurança muito grande em volta desses idols por causa exatamente que eles são muito presentes. Agora a gente vai refletir alguns casos que foram assim muito famosos e que assim até hoje geram repercussão quando são lembrados e a gente fala de K-pop. O primeiro caso aí, gente, é de uma fã do EXO coreana que, assim, ao primeiro olhar, quando você vê ela é bonita, normal, dentro dos padrões, inclusive, de beleza da Coreia, né? Mas não, gente, ela não é. Ela é uma pessoa muito perigosa. A Hyun, que é essa daí, é uma sasaeng muito famosa e ela é super odiada pela fanbase do EXO, inclusive pelos próprios meninos. Ultimamente, né, o seu crush é o Suho e ela é muito fanática por ele. O seu rosto, como grande parte ali das moças da Coreia do Sul, é feito de cirurgias plásticas e ela montou exatamente todo esse estereótipo dela para ficar parecendo o tipo ideal de mulher para o Suho. Inclusive, ele mesmo já falou do assunto e como isso tudo deixou ele assustado com toda aquela situação. E, inclusive, teve um episódio em que ela foi no show deles e colocou um cartaz horrível escrito "Suho me estupre". Inclusive, a reação dele ao ver aquilo foi assustadora e aí dá pra ver pela cara dele o tanto que ele ficou chocado com tudo aquilo. Agora você pensa, gente, a pessoa chegar num ponto de fazer cirurgias plásticas, da pessoa, assim, comprar roupas, frequentar locais, da pessoa virar um estereótipo para ser notada, porque ela é tão obcecada pela pessoa, ela desenvolve eu não sei, gente, a pessoa com certeza tem uma psicose absurda que, né, precisava ser tratada. E me impressiona diversas pessoas soltas por aí conseguindo todas essas coisas, né? Como fazer cirurgias plásticas e tudo isso. E tipo, gente, essa garota tem família, não? Uma outra história também bem cabeluda, gente, é de um grupo que já foi desfeito, inclusive, que chama IOI. Elas tiveram as privacidades delas invadidas, inclusive por fãs loucos do grupo. Essa, inclusive, aí foi uma das que colocaram câmeras nos banheiros pelas meninas e eles compartilhavam isso nas redes sociais. É uma coisa absurda, gente, mas assim, eles tentavam conseguir algumas imagens mais íntimas, mas nada muito forte conseguia ser captado por essas câmeras. Antes mesmo ali de acontecer alguma merda, eles conseguiram encontrar essas câmeras e tirar isso daí de circulação. Pensa, gente, imagina você
tá assim, muito pleno, muito próspero lá no seu banheiro, fazendo seu cocôzinho feliz ou fazendo seu xixi feliz lá naquele momento assim que você tá deixando a natureza chamar e tem uma pessoa te filmando, cara. Isso é muito doentio e devia ter uma política mais dura contra esse tipo de gente, porque, cara, é o fim da picada. O Taesi Aeon, do grupo 2PM, também expôs uma história que uma fã mandava para ele absorventes menstruais usados com mensagens escritas no sangue. Escrito: você não pode viver sem mim, você não imagina quem eu sou a mulher da sua vida, entre outras coisas. E também, gente, outros casos bizarros, como por exemplo aquela fã que escreveu no braço com o gilete toda uma declaração de amor cortada, né, em sangue escorrendo e postou no Instagram, gente, marcando a banda. E então, assim, cara, é uma coisa absurda, mas eles fazem. Mas durante todo esse fato, gente, que eu fui pesquisando e fui olhando, o que mais me deixou assustado mesmo foi o lado desse mercado por baixo dos panos que eles criaram para os sasaengues, tá? Em que eles vão vendendo os itens pessoais que eles roubam dos hotéis e outras coisas. E eu fiquei assustado, porque você pensa só, gente, esses meninos eles já têm uma vida assim tão difícil que eles são obrigados a cumprir um contrato de shows, de turnê, de gravação de CD em ritmos absurdos que a gente basicamente não vê eles descansarem. E de repente você ainda pensa que num avião, quando eles podem descansar, ou em alguma coisa quando eles estão fazendo viagens, existem pessoas ainda por trás que possam botar a vida deles em risco, entende? Então essas coisas me deixaram muito chocado em relação a essa relação aí. Mas vou perguntar pra vocês agora. Vocês lembram de alguma situação pesada envolvendo fãs obsessivos? Comenta aqui que eu quero saber. É óbvio que essas histórias que eu contei aqui pra vocês, elas são fichinha perto de outras histórias muito pesadas que circulam por aí. É óbvio que tem certas coisas que eu também não posso trazer aqui, gente, por causa exatamente de um respeito com as pessoas que têm gatilhos com esse tipo de situação. Então, eu evito trazer essas coisas também muito pesadas e explícitas pra vocês. Mas, se vocês têm vontade de conhecer mais a fundo essas histórias, vocês acham todas muito facilmente no Google, ok? É isso daí, um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.